Olá, mais uma vez obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, você que acompanha a programação da TV Universitária. A partir de hoje, o TV Notícias será transmitido às 7 da noite e é sempre importante contar com você. Mesmo no inverno, o tempo tem mudado de uma hora para outra e quem sofre são as pessoas que já têm uma predisposição às doenças respiratórias. Nós vamos falar também do bairro Patrimônio e o quanto o local é rico em relação à memória do município. A prevenção do câncer de pele, como de fato evitar a doença. O Brasil é o segundo país no mundo em número de celulares roubados e para não ficar no prejuízo é preciso tomar algumas precauções. Renda arrecadada em bazar beneficente da UFO é destinada a projetos sociais. Tem muito mais, o TV Notícias está só começando. Somos privilegiados por termos um clima tropical e estações que determinam, por exemplo, o plantio, o manejo de pastos e até investimentos em outros setores. Mas tem ficado difícil prever com tanta precisão as mudanças no clima. E com tempo seco, ou mesmo com período de chuva e frio, quem sofre são as pessoas que já têm uma predisposição às doenças respiratórias. As gripes e os resfriados são os incômodos mais comuns com a mudança no clima. Meu nariz fica mais ressecado, às vezes eu sinto um pouco de falta de ar por causa da rinite, às vezes ataca. Bem complicado mesmo. Sinusite sempre dá também. Quando a temperatura cai, é sempre a mesma coisa. Muitos espirros, nariz entupido e outros sintomas comuns às doenças. Com a mudança no clima, o Igor sofre com o ressecamento das vias respiratórias. O problema se agrava durante a noite. Seja do calor pro frio, do frio pro calor, sempre meu nariz sangra. É de uma hora para outra, às vezes acontece de dia e durante a noite também. E à noite, principalmente, quando eu vejo, eu acordo e tá a mancha de sangue no travesseiro. As crianças e adultos estão sujeitos a terem alguma doença respiratória com a queda da temperatura. O corpo sente as mudanças no clima. Segundo os especialistas, doenças respiratórias aumentam 30% nesse período de frio e chuva. Os casos de gripe e resfriados são os mais comuns nas unidades básicas de saúde aqui de Uberlândia. Essas infecções, geralmente, elas são autolimitadas, elas acometem todas as faixas etárias, mas aqueles pacientes que sofrem mais, né, são aqueles extremos de idade. Crianças menores e idosos, né? Ou aqueles que já têm alguma doença pulmonar, por exemplo, asma, DPOC com enfisema, ou alguma doença cardiocirculatória grave, uma insuficiência cardíaca, ou aqueles que sofrem de algum tipo de angina, de isquemia no coração. Esses são os pacientes que sofrem mais com esse tipo de infecção. O tempo seco e a baixa umidade do ar são outros fatores que contribuem para o aumento das alergias respiratórias. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% da população é alérgica e até o final do século, este mal deve atingir a metade das pessoas de todo o mundo. Quem não pretende fazer uso de remédios é possível seguir alguns cuidados básicos. Não fumar, tomar muita água, manter a casa e o local de trabalho livre de ácaros, evitar multidões e locais fechados, tomar um copo de suco de laranja ou de outra fruta rica em vitamina C, manter a umidade do ar. Ainda segundo o médico, doenças respiratórias merecem atenção e cuidados e que o sangramento que o Igor enfrenta algumas vezes é preciso procurar um especialista. Depende da quantidade de sangramento. Se for um sangramento, traços de sangue no meio do catarro, eu não me preocuparia tanto. Agora, se for sangue vivo, que eu tenho dificuldade de parar de sangrar, aí eu tenho que procurar um médico imediatamente, porque eu preciso eventualmente fazer algum procedimento. E como nós vimos aí na reportagem, é importante seguir as recomendações dos especialistas. Mediante a qualquer situação, procure sempre o seu médico. E nos últimos dias, a chuva deu uma trégua aqui na nossa região. O sol forte, o calor tem prevalecido, mas as mudanças bruscas no tempo estão previstas para os próximos dias. E assim, deve continuar até o início do ano que vem. Vamos à previsão para esta quinta-feira.
Em Uberlândia, o dia começa quente e poucas nuvens, mas pode chover forte à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Uberaba também há a possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde. A temperatura varia entre 17 e 32 graus. A quinta começa com clima um pouco mais agradável em Araguari. Mínima de 16 e máxima de 29 graus. Tem previsão de chuva. Em Ituiutaba, vai fazer muito calor, com mínima prevista de 21 graus e máxima de 33. Pode chover forte à tarde e à noite. E em Monte Carmelo também tem previsão de chuva. A temperatura varia entre 21 e 33 graus. O Centro de Controle de Zoonoses intensificou as ações de combate e prevenção ao mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras doenças. Está sendo feito o trabalho de roçagem, capina e remoção de resíduos em lotes vagos da cidade. Conforme o Código de Posturas do município, cabe ao proprietário de terreno, edificado ou não, cercar e manter os imóveis capinados, drenados e em perfeito estado de limpeza e conservação, sob risco de penalidades, como aplicação de multas. A estratégia de focar a prevenção e combate de doenças em determinados meses tem contribuído para que a população permaneça praticamente o ano todo em alerta. Estamos no Dezembro Laranja, cor escolhida para alertar sobre cuidados, prevenção e formas de identificação do câncer de pele. Já é o terceiro ano seguido que a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove a campanha Dezembro Laranja. A proposta é conscientizar a população sobre a necessidade do combate e prevenção do câncer de pele. O protetor solar é uma das maneiras de se proteger. Você está sentindo ultimamente que o sol está ficando cada vez mais forte, né? O sistema climático está cada vez mais terrível, então a gente precisa mesmo se cuidar diariamente. Mas nem todo mundo usa. O senhor usa protetor solar? Não. Por quê? Não, porque não tem costume. Esse especialista reforça que o uso do protetor solar é necessário até em dias nublados. A nuvem não interfere a absorção do raio ultravioleta, tanto A quanto B, atravessa a nuvem do mesmo jeito. Queima também, é o famoso mormaço. Tem que usar protetor solar, então, também no tempo nublado? Tem que usar no tempo nublado, tem que usar no inverno, tem que usar na chuva. De qualquer maneira, sempre usar, todo dia. E sabia que o sol em Varginha é mais agressivo do que no Rio de Janeiro? E que a incidência de raios ultravioleta aqui são maiores que lá? O doutor explica. Em Varginha porque ele está mais alto, né? Porque nós aqui estamos 900 e tantos metros, o Rio de Janeiro nível do mar. Então, como nós estamos mais altos e a nossa latitude é a mesma do Rio, mas a nossa altitude é 900 metros mais alta, portanto nós estamos mais perto do Sol. Então, estamos também com menos atmosfera para filtrar esses raios ultravioletas. O especialista também alerta para os melanomas, as pintinhas que surgem na pele. Elas podem ser um aviso. O melanoma é assim, uma pinta estranha, uma pinta que seja assim, que mude, que fique diferente. Que, de repente, uma pinta que fica muito grande, uma pinta que muda de forma, que fica uma forma estranha, que não fica redonda, que fica parecendo o mapa de um país. Uma pinta que tem cores diferentes, que ela tem um pedaço dela marrom, outro pedaço meio avermelhado. Uma pinta também que tem uma borda dela, que a borda dela não é nítida, que ela parece estar falhando um pedacinho dela, sabe? Então nós temos uma regra do melanoma, é assim, a gente tem que ver a cor dela, se ela for da mesma cor, tudo bem, se for cores diferentes, tá ruim. Outra coisa, o diâmetro, se ela for grande demais, tá errado. Terceiro, a forma dela, se ela tiver metade dela de um jeito, a outra metade de outro jeito, já é perigoso. Quarto, se ela cresce rápido demais, não é bom. Quinto, a borda dela tendo falhas, também não é bom. E outras coisas, se ela aparece de repente, ao invés de uma, duas ou três pintas de uma, também não é brincadeira não. Tá? Então, uma pinta estranha, procurar um médico, ele vai observar e ver que não é nada demais normalmente, ou às vezes é a hora de retirar essa pinta. As recomendações são evitar o sol das 10 da manhã até as 4 da tarde, usar protetor diariamente e chapéu, boné, sombrinha e óculos escuros. O sol é um grande aliado na saúde, mas pode ser um vilão. Recomendação, protetor solar, roupas, chapéus, bonés, manga comprida, atitude, não ficar no sol, né? Procurar sombra, procurar usar um protetor também que seja de fator adequado, né? Um protetor muito fraquinho também não vai ajudar, mas é melhor usar um fator acima de 20 ou 30 pelo menos. Então, pessoas mais claras, protetores mais fortes. Então, uma pessoa que tem a pele morena pode usar um fator 20. Uma pessoa de pele muito branca, de 30 para cima.
E depois do intervalo, testes de um satélite estão sendo feitos na UFO. E ainda, nós vamos falar do bairro Patrimônio em Uberlândia e quanto o local é rico em relação à memória do município. O TVO Notícias faz um rápido intervalo e volta já. O governo de Minas Gerais anunciou que se compromete em não aumentar o ICMS do diesel em 2018. Permanecerá em 15%. A manutenção da alíquota atende à principal reivindicação do sindicato, que na semana passada organizou uma paralisação da categoria em protesto contra os preços dos combustíveis. Segundo o sindicato, os custos do óleo diesel já representam cerca de 50% sobre o valor do frete, e o aumento da alíquota inviabilizaria as atividades do segmento. Quem passou pela reitoria nos últimos dias percebeu que havia algo diferente. Uma equipe veio até a UFO fazer testes em um satélite. Os alunos da engenharia elétrica aproveitaram para conhecer de perto o equipamento. Uma equipe da empresa estatal Telebrás visitou o campus Santa Mônica da UFO com o objetivo de fazer testes de rastreamento no satélite geoestacionário de defesa e comunicação lançado em maio deste ano. A equipe, em parceria com a Faculdade de Engenharia Elétrica, trouxe um terminal móvel para fazer traqueamento do satélite e testar a transmissão e recepção de sinais. E agora nós vamos falar de cultura. Em Uberlândia, o bairro Patrimônio é um dos locais mais ricos em relação à memória do município. Rico também pelos movimentos sociais e até pelo pontapé inicial ao desenvolvimento da cidade. Muito dessa história está descrito no livro O Povo dos Pés Vermelhos, da escritora e editora Ivone de Assis. Ivone, muito obrigado pela presença. Quando a gente realmente fala da cultura do nosso povo, da nossa terra, é sempre enriquecedor, não é mesmo? Não só para os educadores, como estudantes, mas para a nossa cidade de uma forma geral, não é mesmo? Sem dúvida. A cultura, ela faz o povo, ela faz o município e é ela que traz também a motivação para a gente poder explorar um pouco mais. Então é sempre muito rico. Quando a gente fala de Uberlândia, Uberlândia é conhecida por ser muito progressista, uma cidade do futuro para muitos especialistas. Mas a gente tem que lembrar que nós também temos um passado, não é mesmo? Só existe futuro se tiver passado. Então, na verdade, é uma projeção. A cidade, o município que não tem memória, ele não existe. Então a memória, ela faz parte, sem dúvida, ela é uma riqueza que a gente precisa preservar, a gente precisa anunciar, inclusive, porque se morrem as memórias, morre a história. Olha só, e é verdade. Nós temos aqui o livro, eu já faço questão de mostrar para o nosso telespectador, O Povo do Pé Vermelho. É importante a gente mostrar o livro, a capa dele, até para que as pessoas possam reconhecê-lo também nas livrarias e na própria internet. Aqui dentro do livro, Ivone, você trabalha muito a questão visual, as fotografias, os registros, inclusive da sua passagem por aquele local também, inclusive em contato com as pessoas. Como é que foi essa experiência? Linda, né? Eu sou suspeita para dizer porque eu sou apaixonada pela literatura, sou apaixonada pela fotografia. Então, são dois veículos aí de comunicação que eu gosto muito e eu optei por fazer ela ilustrada justamente porque quando o leitor, ele encontra ali uma fotografia que ele se identifica, nossa, é outro olhar, é outra expectativa por parte do leitor. E traz as duas narrativas, né, trazem histórias diferentes, olhares diferentes, porque a narrativa visual, ela às vezes ela alcança até mais rápido. E a narrativa escrita, essa aí ela vem para aquele que para, que lê, mas as duas têm sua comunicação de grande valor. E como é que foi feita essa entrevista ou esse contato direto com aquelas personalidades daquela região? Porque são pessoas muito expressivas pela participação e envolvimento nos movimentos sociais, no nosso foco comunicação, na nossa cultura de uma forma geral, como também no carnaval. Sim. Gente que tem uma memória muito grande, uma participação muito efetiva também até hoje. Sem dúvida. Esse projeto, ele é um projeto do Gilberto Maciel, apresentado no PIMIC. Ele foi aprovado e o Gilberto me convidou para poder escrever a obra. Bom, eu fui escrever, ele me passou todo o material que ele tinha, recortes de jornal, fotografias, as coisas que ele tinha, ele me passou.
Depois que eu fiz uma análise de tudo, eu falei com ele, Gilberto, eu acho que ainda é pouco, a gente precisa mais. E eu vou fazer entrevistas com o pessoal. Ele falou, boa ideia, se você, né, achar que deve. E aí eu agendei, eu entrei em contato com o pessoal, fui lá no bairro várias vezes. E foi assim, eu não consegui o tanto que eu queria, porque tem a questão de horário. E tem ainda um pessoal no bairro que eles vão para o trabalho no campo e ficam 2 meses isolados no campo. E aí isso dificultou um pouco. Mas, e aí eu agendei com aqueles que puderam agendar. Nós fomos, fotografamos, gravamos, foi muito bacana, porque é na conversa que você vai aprendendo, você vai vendo o quanto é rico. E sentindo, né, de Sim, fato. é muito rico tudo aquilo ali, é uma riqueza cultural muito grande, muito bonito. Com certeza. Ivone, para quem nos assiste, onde as pessoas podem adquirir o livro, como elas podem ter acesso? Vou mostrar mais uma vez, então. A capa do livro está aqui. O livro ele pode ser solicitado tanto na livraria Pro Século, como também ele pode ser adquirido na própria editora, na Assis Editora. Tem a loja virtual, se o pessoal quiser entrar e digitar lá, é www.assiseditora.com.br e lá tem a loja virtual, pode comprar lá. Que bom, olha, Ivone, muito obrigado. Eu acho que é uma obra muito importante para a nossa cultura, para a cultura da nossa terra e da nossa gente. Então, Ivone Gomes de Assis e também Gilberto Maciel, tá? Então, o livro está aqui, mais uma vez. Ivone, olha, sucesso nos novos projetos. Obrigada. Também e continue buscando mais da nossa memória para manter isso que a gente tem de mais forte para o futuro. Obrigada. Muito obrigado. E depois do intervalo, o Brasil é o segundo país no mundo em número de celulares roubados. E para não ficar no prejuízo é preciso tomar algumas precauções. E ainda, renda arrecadada em bazar beneficente da UFO é destinada a projetos sociais. A gente faz um rápido intervalo e volta já. A Câmara de Uberlândia devolveu um valor de R$2 milhões aos cofres da Prefeitura. O valor é proveniente das sobras repassadas pelo Orçamento Municipal ao Legislativo. Segundo o prefeito Adelmo Leão, o recurso vai ajudar o Executivo a honrar os compromissos deste ano, como o pagamento do 13º salário dos servidores. De acordo com o presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, outros 8 milhões devem ser restituídos à Prefeitura. O Brasil é o segundo país no mundo em número de celulares roubados, perdendo apenas para a Índia. E para não ficar no prejuízo, é preciso tomar algumas precauções. Eles estão cada vez mais modernos e caros. 3 em cada 10 pessoas no Brasil possuem um smartphone. São 280 milhões de celulares no país, mais de 26 milhões somente aqui em Minas Gerais. E se os smartphones caíram definitivamente no gosto popular, também são alvo de roubos e furtos. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Minas Gerais registrou no ano passado, de janeiro a novembro, mais de 106 mil roubos e furtos de telefone celular. Raramente um bandido se interessa pelo dado da pessoa, ele se interessa mais pelo aparelho, efetivamente. Então ele não tem muita preocupação com a informação que está ali, a menos que a pessoa não tenha nenhum tipo de bloqueio no aparelho. Então, pelo menos uma senha de desenho ou uma senha numérica é recomendado que o usuário coloque para que os dados pessoais não fiquem completamente expostos. Essa mulher que não quis se identificar foi assaltada na porta de casa. Os bandidos levaram a bolsa e o telefone celular. Com o e-mail em mãos, que é o número de identificação do aparelho, ela registrou ocorrência na polícia e conseguiu encontrar o telefone. Eu fiz o BO na Polícia Militar e depois entrei em contato com uma amiga da Polícia Civil e passei o número do e-mail e ela, um pouco tempo depois, quando eles trocaram o chip e fizeram uma ligação, ela retornou a ligação e fez a abordagem falando que o celular era roubado e dando um prazo para eles poderem entregar o celular para ela.
E aí eles foram até a polícia, entregaram o celular e contaram que eles tinham comprado na mão de terceiros aquele celular. O especialista em tecnologia orienta que há como proteger os celulares preventivamente ou depois que o aparelho foi roubado ou furtado. Inicialmente, o que o usuário pode fazer é instalar aplicativos de rastreamento e proteção do aparelho celular dele, seja ele iOS ou Android, então indiferente de plataforma. Existem também recursos que já vêm nativos do aparelho. Então você, de posse de um e-mail de cadastro, você pode entrar no site do fabricante e realizar um cadastro para que aquele aparelho seja associado à sua conta de e-mail. Você vai ter alguns benefícios de backup automático, de agenda telefônica, de rastreamento do aparelho, de comandar um alarme do aparelho e até apagar remotamente determinados tipos de informação, fotos, vídeos, um conteúdo pessoal. E também existem aplicativos de mercado onde você pode instalar posteriormente à compra, né, são aplicativos fora desse conceito do fabricante, que vão te dar várias funcionalidades de comandar pela web, ligações telefônicas, enviar SMS remotamente. Então você tem várias facilidades no antes do incidente. Posteriormente a isso, a providência que você deve tomar é procurar as operadoras ou a polícia, né? Municiado de um boletim de ocorrência, você procura a operadora e registra o número de série do aparelho, que é chamado também de e-mail. Então esse aparelho vai ser bloqueado junto à operadora e vai estar impedido de realizar ligações telefônicas. Um programa gratuito da Polícia Militar, o Celular Seguro, ajuda na localização dos aparelhos. É só fazer um cadastro do e-mail e do telefone no site do projeto e informar a Polícia Militar no caso de roubo ou furto. O aplicativo torna o processo de cadastro do celular fácil, mais simples, menos burocrático, dispensando a pessoa de saber o número de e-mail, de conhecer o número do e-mail. E também permite, nas situações de crise, de emergência, em que a pessoa precisa receber socorro de imediato, rastrear aquele aparelho para conseguir prestar um socorro de forma mais precisa, nos casos em que ela liga para o 190 ou que algum evento mais crítico acontece com aquela pessoa. E se a tecnologia é uma aliada na proteção dos aparelhos, cabe a cada um prestar atenção em alguns cuidados básicos. As pessoas têm que usar os aparelhos, faz parte da rotina delas, né? Então as pessoas não precisam abandonar a rotina, mas nos momentos em que o risco de que o crime ocorra, é adequado que elas mudem o comportamento e tomem cuidado maior, evitando que ele esteja à vista, deixando ele em locais seguros, prestando mais atenção no ambiente à sua volta. Não ando com o celular na mão, ao sair do carro nunca com ele na mão, sempre dentro de bolsa. Até mesmo porque se eles forem me abordar, eu não tenho a reação de repuxar e sim entregar. Quando você está com o objeto na mão, você tem aquela reação de apreensão. E aí é melhor você entregar a bolsa e deixar aí do que ficar passando por essa situação. Acontece até amanhã no campus Santa Mônica o Bazar Beneficente Enactus UFO. O dinheiro arrecadado com as vendas será todo destinado a projetos sociais. Se tem algo que deixa a Raíssa feliz, é encontrar um bazar. Bazar, quando eu vejo, eu já quero logo ir para ver as peças que tem. É sempre interessante dar uma olhada. Tem muita coisa interessante, muita coisa barata. Enquanto andava pelo bloco 5R no Campo Santa Mônica, a estudante passou pelo bazar Enactus UFO e foi logo conferir os sapatos. Aqui, a ideia é reaproveitar peças. E tem ainda outra motivação: arrecadar dinheiro para projetos sociais. A iniciativa é da Enactus UFO, uma instituição que existe no mundo todo e é formada por universitários. A Enactus é uma ONG internacional sem fins lucrativos e ela atua no âmbito universitário com os estudantes, em que eles conhecem comunidades na sua cidade e região e encontram oportunidades para aplicar o empreendedorismo social como uma ferramenta para transformar as vidas das pessoas e impactar as comunidades. Um dos projetos desenvolvidos pela Enactus é o Farinha Minha, que acontece no assentamento Rio das Pedras, em Uberlândia. A gente conta com ações para gestão de negócios, para que eles possam conseguir produzir essa farinha, então aí vai estar gerando renda para as famílias e assim desenvolvendo a comunidade ali que é o assentamento do Rio das Pedras.
Ajudar os projetos sociais é o objetivo do bazar, que foca ainda no uso sustentável de roupas e acessórios. O negócio é reaproveitar. São todas peças usadas que as pessoas não usavam mais, não tinham mais utilidade, então fizeram a doação pra gente e a gente então está dando uma nova utilidade para essas roupas. E algumas roupas que não estavam assim aptas para serem vendidas, a gente fez doações. Hoje tem umas sandálias lindas, são muito bonitas mesmo, preço muito em conta, então compensa a gente estar procurando, estar correndo atrás, porque tem coisas que realmente compensam. O bazar fica no bloco 5RB, no campus Santa Mônica, e funciona só até amanhã, então vale a pena passar por lá. E o TV Notícias desta quarta acaba aqui, tem mais informação a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço para você, boa noite e até amanhã.